Bom dia a todos, gente. Quem fala é o professor Carlos e nós vamos para mais uma aula, certo? A aula de hoje será sobre polígonos, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a definição sobre polígonos, ok? Então, o que é um polígono? São figuras geométricas planas e fechadas, formado por segmentos de reta, ok? E nós temos dois tipos, tá? Dois grupos, polígonos convexos e polígonos não convexos. Qual é a diferença desses dois? Coloquei aqui, ó. Se existir algum vértice voltado para o interior do polígono, ele não será convexo. Caso contrário, caso não tenha, ele será convexo. Não entendi. Coloquei aqui um exemplo. Coloquei duas figurinhas aqui, ó. Tá? Perceba que nessa segunda figurinha aqui, ó, tem um vérticezinho aqui, ó, voltado para o interior da figura. Como eu disse, se tiver algum vértice, ele não será convexo. Então, essa segunda figura aqui, ó, é um polígono não convexo. Pessoal, tem uma outra maneira? Sim, tem outra maneira. Eu pego dois pontos e traço um segmento de reta. Dois pontos dentro do polígono, qualquer dois pontos dentro do polígono, e traço um segmento de reta. Todo esse segmento tem que ficar dentro do polígono. Aconteceu nessa primeira figura, então ele é polígono convexo. Nessa segunda figura aqui, eu tracei esse segmento de reta vermelho, porém, essa partezinha que ficou lá de fora. Como ficou do lado de fora, então é um polígono não convexo. Ok? Agora, nós vamos trabalhar muito, certo? Nossa aula com esses polígonos aqui, ó, polígonos convexos. Então, vamos ver os elementos desses polígonos, tá? O primeiro elemento que nós temos é os lados. Então, aqui nós temos. O que são lados? São segmentos de reta que compõem a linha usada para definir os polígonos. Ok? Nós também temos outro elemento, os vértices. O que são os vértices? São os pontinhos de encontro de cada lado. Ok? Outro elemento que nós temos é as diagonais, tá? As diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. Preste atenção, ó, dois vértices não consecutivos. Vamos já ver isso numa figura, tá ok? Outro elemento que nós temos é ângulo interno. Então, um ângulo interno, nós pegamos dois lados, é o ângulo formado entre dois lados no interior do polígono. Ok? E o nosso próximo elemento é os ângulos externos, que para isso, eu prolongo um lado adjacente a ele, aí eu formo um ângulo externo a esse polígono. Vamos ver aqui na figura, tá? Essa figura aqui, ó, cada segmento desse aqui, ó, é um lado. Então, essa figura aqui tem quantos lados? 7 lados, tá ok? E os pontinhos de encontro de cada lado são os vértices. Então, vai ter também 7 vértices, tá? As diagonais, como eu disse, as diagonais ligam dois vértices não consecutivos. Vamos pegar esse vértice aqui, ó, que está consecutivo a ele. São esse vértice e esse outro aí. Os demais não estão. Então, se eu pegar e juntar esse com o outro, eu traço uma diagonal. Esse daqui com esse outro, ó, traço outra diagonal. Não coloquei aqui, mas aqui seria uma outra diagonal. Tá ok? Todas essas linhas vermelhas aqui são diagonais. Tá? Ângulos internos. Então, eu tenho dois lados e o ângulo interno aqui, ó, dentro do polígono. Ângulo externo. Prolonguei um dos lados, ó, e aí eu formei um ângulo externo. Cada lado aqui, ó, tem um ângulo externo se eu prolongar. Ok? Agora nós vamos ver, certo, aprender a encontrar todas essas diagonais aqui, ó. Como eu disse, não tem só essa, tem mais. Nós vamos ver agora, tá? Diagonais de um polígono convexo. Então, para isso nós temos a seguinte fórmula, tá?
onde coloquei aqui, ó, considere um polígono com n lados, n é o número de lados. Para determinar o número de diagonais D, utilizamos a seguinte relação, seguinte forma. O número de diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido para 2. Tá? Vamos para o exemplo. Determine o número de diagonais de um pentágono e represente-as graficamente. Então, um pentágono, nós temos que saber, um pentágono tem quantos lados? 5 lados. Então, no lugar do n, o n é o número de lados, eu vou colocar o número 5, porque ele tem 5 lados. Então, tá aqui, ó, coloquei do mesmo jeito da forma, porém, no lugar do n, coloquei o número 5, porque o pentágono tem 5 lados. A primeira coisa que você resolver aí é o que está dentro do parêntese. Primeiro você resolve o que está dentro do parêntese. Não se esqueça. 5 menos 3, 2. Então, repeti o resto, coloquei o 2. Ó. Então, ficou 5 vezes 2 dividido para 2. 5 vezes 2, 10. Dividido para 2, 5. Então, o pentágono tem 5 diagonais. Aí foi coincidência, viu? Deu o mesmo número de lados. Foi coincidência. Porém, em outros casos, não vai dar, tá? Como o triângulo, como o quadrilátero, o hexágono, tá? Mas ele pediu para representar graficamente. Então, vou representar graficamente. Desenhei aqui o pentágono e fui ligando conforme eu disse, ó, 2 vértices não consecutivos. Então, fui ligando aqui, ó, vértice não consecutivo, fui ligando. E aí, eu formei essa estrela aí, ó, certo? Contando, deu 5. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Essas 5 aí que estão no interior do polígono. Ok? Vamos para uma próxima relação, que é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Tá? Para isso, certo? Eu chamei, ó, seja aí um ângulo interno de um polígono regular. O que é um polígono regular? É que tem todos os lados iguais, tá? De n lados, representamos a soma desses ângulos internos por SI. Então, a fórmula é dada da seguinte maneira, ó. SI, a soma dos ângulos internos, é o número de lados menos 2, entre parênteses, vezes 180. Tá, ok? Vamos dar um exemplo, o triângulo. O triângulo tem quantos lados? 3. Então, basta eu pegar, ó, 3 menos 2, resolver primeiro, que está dentro do parênteses, 1. 1 vezes 180, 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Ah, é por isso que o senhor já falou isso algumas vezes, né? Exatamente. Tá? E nós podemos encontrar outros, como dos quadriláteros, pentágonos, hexágonos. Mas se ele for regular, como eu coloquei aqui, ó, tem um lados iguais, dá para me encontrar cada ângulo. Basta eu dividir pelo número de lados. Então, pega a fórmula e divide pelo número de lados, eu encontro o valor de cada ângulo interno, porque vão ser iguais. Vamos continuar o exemplo como um triângulo. A soma deu 180. Se eu pegar o 180 e dividir pelo número de lados do triângulo, que é 3, 180 dividido para 3 dá 60. Então, um triângulo, para ter os lados iguais, cada ângulo mede 60 graus. Né? Triângulo equilátero. Aqui eu coloquei outro exemplo, né? Vamos ver aqui, ó. Determine a soma dos ângulos internos e, em seguida, a medida de cada ângulo interno de um hexágono regular. Hexágono regular tem os lados iguais, os ângulos também. Então, aqui eu coloquei novamente a fórmula do slide anterior, para você visualizar. E aqui eu desenhei o hexágono, tá? Aqui é cada ângulozinho interno, é o que ele quer saber, e a soma deles. Então, vamos pegar a primeira fórmula aqui, ó. Primeira coisa que nós temos que saber é que o hexágono tem quantos lados? 6. Então, o nosso n vai ser 6. No lugar do n, eu vou colocar o número 6. Então, repeti a fórmula lá
e no lugar do n eu coloquei o número 6. Então, ficou 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 deu quanto? 4. Então, vai ficar 4 vezes 180. 4 vezes 180 é 720. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. Ok? E para me saber cada ângulo interno, como o hexágono é regular, os ângulos internos são iguais, eu tenho que dividir pelo número de lados. Quantos lados tem? 6. Então, pego 720, dividido por 6, está igual a 120. Então, cada ângulozinho desse aqui vai medir 120. Somando todos, vai dar 720. Tá ok? E o ângulo externo? O ângulo externo, nós vamos ver agora. É mais fácil ainda. Certo? Por que é mais fácil? Porque não tem fórmula. A soma dos ângulos externos sempre é igual a 360. Toda vida, toda vida. Certo? A soma dos ângulos externos de um quadrilátero, 360. Um pentágono, 360. Vamos saber cada um deles. Se o polígono for regular, vamos saber cada ângulo externo. Aí, basta eu pegar e dividir pelo número de lados. Tá? Então, coloquei aqui, ó. Soma dos ângulos externos de qualquer polígono, né? 360. Se eu quiser saber cada ângulo externo do polígono regular, basta eu dividir pelo número de lados, que é o n. Vamos para o exemplo. Calcule a medida do ângulo externo de um hexágono regular. Então, um hexágono, como eu disse, tem 6 lados. Como ele é regular, né? Então, peguei aqui, ó, a fórmula do ângulo externo. Primeiro eu desenhei, tá? Ele quer cada ângulozinho externo aqui, ó. Esse daqui que eu coloquei. Aí agora eu peguei a fórmula, tá ok? Coloquei 360, que é a soma dos ângulos externos, dividido por n, que é o número de lados. Então, o hexágono tem 6 lados, então peguei 360 dividido para 6, dá 60. Então, cada ângulo externo do hexágono vai medir 60. Tá ok, gente? E mais uma coisa, certo? Sempre que eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, a soma deles dois tem que dar 180, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula, certo? Bons estudos a todos e não se esqueça, certo? Fiquem em casa. Até a próxima. Tchau, gente.